Me formei em psicologia no ano de 2005 na Univale, aqui em Santa Catarina, e desde então eu sempre atuei e trabalho na área de recursos humanos. Quem aqui é da área de RH? Todo mundo atendimento? Todo mundo que trabalha com atendimento? Todo mundo? Legal, daqui a pouco eu vou ouvir um pouquinho vocês. Desde que eu me formei e trabalho na área de RH, eu passei por algumas empresas, por algumas multinacionais, sempre na área de RH, e há 15 anos eu venho atuando como gestora de pessoas dentro da área de recursos humanos, e há 6 anos eu saí do mundo corporativo multinacionais e resolvi, então, montar a nossa empresa, que é a Bipartner, que hoje nós temos aí, como eu falei, esses escritórios, temos uma equipe de mais ou menos umas 20 pessoas que trabalham comigo na empresa, e sempre focada em trazer resultados para o negócio através de pessoas. Tá? E aí falar para vocês um pouquinho da minha história com Disney, né? Por que eu trabalho com isso? Da onde que essa pessoa conhece de Disney? Da onde que eu comecei? Bom, eu sempre fui uma pessoa que tive muita curiosidade por Disney. Eu acho que a minha história com a Disney começou na infância. Quando pequena, né, eu tinha aquele sonho, acho que quem não teve, né, com 10, 11 anos, sei lá, o sonho de ir para Disney, né? A gente sempre, quando criança, olhava aquilo. E para mim, eu vim do interior do Paraná, então para mim aquilo era um sonho completamente distante, né? Eu olhava a Disney e falava, gente, onde é que fica isso? Não tinha nem, naquela época, né, não tinha nem como pensar em como é que se desloca para esse lugar aí, sei lá, pega voo, não pega, vai de ônibus, de carro, ninguém sabia. Enfim, então eu tinha muito isso na minha cabeça, essa mente, essa vontade de ir para Disney. E claro que quando eu cresci, quando eu pude, a primeira coisa que eu fiz foi, né, ir para Disney. Então eu fui a primeira vez como cliente, né, como turista, para conhecer. E gostei, achei muito legal. Como eu já trabalhava com recursos humanos, já era psicóloga, conhecia a metodologia e falei, vale a pena estudar isso. Fiz a minha primeira formação aqui no Brasil, com a Escola de Inspirações em São Paulo, que eles também trabalham com esse método. E gostei muito, né? Falei, poxa, acho que é um método que faz sentido. Na época eu já procurava alguma coisa para trabalhar dentro da Bipartner que me brilhasse os olhos. Porque quando a gente trabalha com treinamento e desenvolvimento, como estamos aqui hoje fazendo um workshop, eu sempre sentia falta de ter um embasamento técnico, mas que gerasse muito encantamento. E aí a metodologia me completou, né? Bom, desde então, né, já visitei mais de 10 vezes os parques de Orlando e de Paris. Eu costumo ir para a Disney mais ou menos umas 2 vezes por ano hoje, graças a Deus. Eu digo que eu sou agraciada porque eu estudo lá, né? Então, desde 2024 eu estudo na Disney Institute, que é a universidade da Disney, e eu faço as minhas formações lá, tá? Então, normalmente eu vou 2 vezes o ano para estudar. Claro que a gente tira uma casquinha, né? Mas a gente vai para estudar. Agora eu já estou indo para lá dia 13 de abril, fico até 30 de abril fazendo mais um curso dentro da Disney. E cada vez que eu vou, cada vez que eu estudo, cada vez que eu frequento mais, eu entendo um pouco mais profundamente, né? E nessas nossas imersões a gente tem muito contato com os executivos do grupo e a gente acaba entendendo muito como que eles fazem para manter uma cultura tão forte, trabalhando em diversos países, né, tendo parques em diversos locais do mundo e principalmente trabalhando com culturas muito diferentes, com pessoas. Na terça-feira eu ministrava um workshop como esse e uma participante falou para mim, Tati, mas a gente tem que entender que lá nós estamos falando de americanos, eles trabalham diferente do brasileiro. E aí eu falei para ela, não, a Disney hoje tem 40% do seu quadro de funcionários com pessoas de outros países, inclusive brasileiros. Tem muito brasileiro que trabalha lá. Então, eles têm todos os mesmos desafios que nós aqui temos também dentro do Brasil, tá? Mas também quero conhecer um pouquinho vocês. Quero que vocês me falem bem brevemente o nome, aonde que vocês atuam, qual é a empresa rapidinho, qual é a área de vocês, né? Se é atendimento, back-office, o que vocês fazem. Bem rapidinho, tá? Vou passar o microfone para todo mundo ouvir. Tu vai ter que começar. Mas pode ficar aí, não precisa levantar. Gente, meu nome é Ana, trabalho no Instituto dos Óculos, estou como frente de loja agora, estudando para ser gerente, em nome de Jesus, amém, vai dar tudo certo. E me identifiquei bastante, bem rapidinho, com o Disney, o nome Disney, porque a forma que eu atendo realmente encantando as pessoas. E a dona da loja, na hora que ela viu Disney, eu sempre digo,
quando chega a Celinha, que é a dona do instituto, chegou a Disney, a Minnie, que é como achar a Minnie lá, como dizem, né? Como nunca fui, não sei como é que é, mas como achar a Minnie na Disney é ela. E ela decidiu todo o engajamento, tudo certinho, porque a minha forma de entender é bem diferenciada. Ai, que legal. Vai dar certo, você tá aqui, vai dar Em certo. nome de Deus. Boa noite, meu nome é Jackson. Eu trabalho num clube, não sei se vocês conhecem a Elase, que fica aqui no Pantanal. Então, o que me trouxe aqui hoje, na verdade, é porque a minha área que eu atuo dentro do clube não é voltada a atendimento, eu trabalho na parte de compra, né, e também manutenção. Então, como a gente tem essa questão dos associados, eu sempre associei muito a ideia da Disney como essa coisa de encantar, de fidelizar. Então é uma coisa que eu estou tentando buscar para levar para dentro do clube, né? Então essa é a minha ideia. Hoje eu estou aqui para aprender um pouquinho mais e ver o que eu consigo levar de conhecimento para os demais lá do clube. Que legal. Amém? Meu nome é Maria Cecília, eu trabalho com licitações e aí estou migrando para a área de vendas. Então, o curso é para ver o que dá para aproveitar, né, para os clientes na consultoria. E eu sou uma apaixonada pela Disney. Por que eu invejo que foi 10 vezes? Aqueles memes que tem no Instagram, né? Conhecer o resto do mundo e ir mais uma vez pra Disney. Eu sempre vou mais uma vez pra Disney. Isso, trocar de carro ou Entendi. viajar. E me identifiquei quando tu falou de 10, 11 anos, porque eu sou de Tubarão, não sei se conhece, estou 2 horas aqui. E além de não saber nem como chegar a falar direito, não conhecia ninguém que tivesse ido. E então, para mim, era algo distante, mas não impossível. Então, eu até tenho uma tatuagem do Mickey para me lembrar que dreams come true, né? Então, é isso. Que legal. E eu já vou adiantar que ele veio porque eu obriguei a vir, tá? Sou Reinaldo, aposentado, empresário, vou falar. Por curiosidade, acompanhava. E para aprender, e para se relacionar, né? E para fazer coisas E ele foi pra Disney diferentes. comigo, então ele também conhece. Ele viu eu chorei, tá? Eu choro todas as vezes. Tá tudo certo. Boa noite, me chamo Pietra, na verdade eu sou da área fiscal, é a primeira vez que eu estou migrando para o atendimento, então acho que conhecimento sempre é bom. Com certeza. Que legal. Boa noite, me chamo Júlia, eu sou nutricionista também e atualmente eu trabalho numa loja de produtos naturais. Então eu estou aqui para aprender a fidelizar mais, a conquistar os clientes, porque eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, então eu preciso muito dessa parte, né, de fidelizagem, tanto para ajudar a loja onde eu estou trabalhando, como para mim, minha própria carreira, né. Me interessei muito pelo tema também da Disney, porque quando eu era criança eu também gostava, e eu gosto muito principalmente do Walt Disney, né, o criador da Disney, eu sei que ele foi uma grande pessoa. É isso. Obrigada. Me chamo Natália, eu trabalho na área de atendimento já há um tempinho, antes de trabalhar nesse local agora que é uma loja de produtos naturais, junto com elas, né? Eu já trabalhei de vendedora porta a porta, então já é uma coisa assim que eu tenho uma vivência grande, mas eu não tenho muita experiência em fidelizar o cliente. Daí o curso é para tentar fazer isso lá dentro da loja onde a gente trabalha. Boa noite, meu nome é Maria e eu também trabalho na parte do atendimento e eu vim aqui hoje, né, para buscar conhecimentos e prática, para levar também para o mercado de trabalho lá onde eu trabalho. Né? Também é da mesma loja? Também da mesma loja, todo mundo. Essa live investe em gente, já gostei. Eu sou a Caroline, eu também trabalho na loja, né? A gente trouxe, na verdade, todo mundo para aprender. O João Pedro é um fã do CDL, então a gente está sempre fazendo curso aqui. Aí a hora que ele viu, ele falou, vamos levar as meninas para elas melhorarem, né? Aprenderem cada vez mais, ainda mais com esse método que eu acredito que vai abrir muito a visão sobre atendimento. E é isso. E eu também trabalho no atendimento.
Boa noite, tudo bem? Sou o João. A loja é a Grão Sol Empório Natural, né? Nós temos uma em Governador e uma aqui em Florianópolis. Lá em Governador, o CDL não tem a força que tem aqui, né? Então, até quando nós viemos novamente para Florianópolis, eu e a Carol trouxemos nossa vida novamente para cá, que a gente se formou na UFSC e voltou para Governador, né? E uma das coisas que eu queria muito na época também era se filiar aos CDLs aqui, né? O CDL de Governador não tem tanta força. E o de Tijucas também não tem tanto desenvolvimento. E realmente o Juan, acho que tá de férias, Juan, né? Tá de férias, Tá em de férias, né? Fortaleza. Ah, é? Ele sempre manda, né? Ele é bem interessante, não sei se todo mundo tem contato com o Juan. Eu passo para ele, Juan, quando tiver custos mais ou menos disso, né? Nós temos bastante interesse. E a nossa loja entendeu que, por exemplo, loja, todo mundo pode ter, né? Acho que o grande segredo de tudo é realmente essa questão de fidelizar, né? A Maria trabalhou ano retrasado que a gente voltou agora, né, Maria? Ela voltou para onde ela morava e agora retornou novamente. Aqui é todo mundo da equipe de vendas, eu fico mais fora, na verdade, né? Mas eu acho que o foco daqui é isso, é gerar essa habilidade de encantar as pessoas. Depois que a gente começou a ter loja, quando a gente vai em algum local comercial que alguém atende talvez de um modo não tão adequado, por que tu fez isso? Tá? Dá vontade de falar, olha só, não precisa fazer treinamento. Que hoje eu acho que a questão de loja não é só uma compra e uma venda, é realmente a tal da experiência, né? Acho que, então, isso nós devemos buscar hoje, né? Desenvolver mais essas habilidades e inspirar nosso pessoal, assim, em vendas, né? Para buscar também mais conhecimento, né? Obrigado. Que legal. Boa noite, eu me chamo Analice. Eu vim porque minha empresa me mandou, na verdade eles fizeram um treinamento aqui, Consultor com Excelência, que é minha empresa de consultoria. A gente não vende produtos, vendemos conhecimento, né? E para aprender mais a parte de liderança, eu também assumi agora a supervisão. Então eu estou com uma equipe de 9 a 10 consultores, então até para que eles possam passar o conhecimento de uma forma melhor no cliente, então tem mais tranquilidade, essas coisas. Então eu creio que a minha empresa me enviou para isso, né? Para que eu tivesse esse conhecimento para poder realmente gerir melhor a minha equipe, né? Que eu assumi agora, então de consultora eu tiro de letra, agora de supervisora vamos, né? Começando essa caminhada a partir desse mês. Parabéns pela sua caminhada. Obrigada. Boa noite, eu sou Maria Carolina. Bom, vamos começar. Eu assumi agora, faz 2 semanas, uma parte de atendimento de construtoras de alto padrão. Então eu vim buscar também um pouco da história da Disney, já fui para a Disney algumas vezes. Já pude ver como eles tratam as pessoas, como é todo o atendimento deles também, né? Mas vim aqui também para buscar um pouco mais para conseguir fidelizar esses clientes que são tão difíceis, né? A empresa ela atua com um ramo de altíssimo padrão, então a gente tem que também ter esse altíssimo padrão, ter esse conhecimento, conseguir passar isso para eles, né? Para que a gente consiga fazer sempre mais vendas para esse tipo de empresa. Legal. Foi para Orlando? Só Orlando? Só Disney. Boa noite, meu nome é Laís, eu tenho um estúdio, até vim com a camiseta direto, de funcional, pilates e terapia, massagem, acupuntura, há 12 anos já. E eu nunca fui pra Disney, ainda não fui. Mas eu já estudei um pouco do marketing, né, e eu acho assim, tudo que eu já li é deslumbrante, né, como eles vendem e como eles criaram a Disney. Então, quando eu vi ali no CDL, eu também fico acompanhando os cursos. E volta e meia, a cada 3 meses mais ou menos eu tô aqui. Então, eu acho que é isso, assim. Eu vim buscar esse encantamento, porque eu acho que é isso que fideliza, né? Porque loja de produto natural, academia, estúdio, tudo tem muito. E por que a gente vai comprar sempre o mesmo? Porque a gente gosta de quem atende, gosta do atendimento, se vê muitas vezes, né, a troca, enfim. E no mundo que a gente está hoje, muito digital, com todo mundo trabalhando em home office, eu acho que é isso que todo mundo precisa. É um olhar no olho, um atendimento humano. Então eu acho que é isso que eu vim buscar. Que legal.
Obrigada, pessoal, pelas contribuições de vocês. Que bom ver todos vocês aqui buscando essa experiência, né? Acho que a gente está muito junto nessas e tudo que vocês falaram faz muito sentido e é exatamente o que a gente vai ver hoje. Esse diferencial, né? Qual é o diferencial que empresas como a Disney têm e que nós todos podemos ter, todos nós, né? Tanto empresas de serviço quanto vocês, quanto empresas de produto, a gente consegue agregar, a gente consegue pensar em soluções diante do método deles. A gente consegue aplicar muita coisa, muito legal, vocês vão gostar bastante. Eu presto consultoria na Gym Club, aqui, Marcelo. Falei com o Marcelo esses dias, falei, eu não sei nem quanto tempo faz que eu tô com ele, a gente perdeu as contas já. Mas ele tá com uma academia nova ali também, a gente tá no processo de aculturamento dessa academia nova. E a academia dele tem um método Disney na veia. Você é do mesmo segmento ali, conhece, né? Sim. Então tá bom, pessoal, vamos começar efetivamente, então, falando um pouquinho hoje da nossa história. Tá? Bom, queria que vocês se fizessem stories, postagem, marcassem a Bipartner, aqui está o nosso arroba, tá? Quem quiser tirar selfie, mandar ali pra gente. Se vocês quiserem mandar direct pra gente, fazendo perguntas, tirando dúvidas, fiquem muito à vontade, tá? Esse tema eu falo sempre que pra mim é um prazer falar sobre ele. Então, depois do treinamento, se vocês quiserem me mandar um direct, pedir o nosso WhatsApp, trocar uma ideia. Com certeza de você sentar. Eu arrumei as cadeiras da frente justo para isso, tá? Para sentarem aqui, mas já que é a turma do fundão, fiquem à vontade. E aí, marquem a gente lá no Stories da Bipartner e que a gente vai fazer sempre o maior prazer em estar em contato com vocês, em trocar ideia, trocar figurinha. Depois do treinamento, se quiserem, Tati, me dá uma dica, estou pensando em uma estratégia assim, quero implementar, a gente dá dica, ajuda, tá? Fiquem bem à vontade. Bom, o que vamos falar? Bom, para a gente começar um pouquinho, eu só quero contextualizar de forma bem breve para vocês exatamente quem foi o Walt Disney. Você falou que gosta bastante da figura dele, né? Da pessoa, né? Dele, de quem ele era. Bom, eu costumo falar que pessoas como o Walt Disney e alguns outros, né? Eu costumo citar também aqui no Brasil o Silvio Santos, né? Mas pessoas como o Walt Disney, eu diria que a cada geração a gente tem um. São pessoas muito raras, né? São pessoas com uma estrela diferente, com uma luz diferenciada. Uma pessoa que morreu aos 63 anos e construiu tudo o que ele construiu é muito raro mesmo, né? Ele não foi um empreendedor, ele foi uma figura que deixou um legado maior do que a própria existência. Então, Walt Disney, junto com seu irmão Roy Disney, que não é muito divulgado, mas é tão importante na história da Disney quanto Walt, eles construíram essa história juntos, né? Eles começaram fundando o estúdio de animação em Hollywood, que foi o precursor dos parques temáticos dele. Alguém de vocês aqui já ouviu falar desse coelhinho, o Oswald? Oswald o coelho? Quem vai para Disney normalmente vê o Oswald lá, né? Tem bastante. Mas o Oswald, na verdade, foi o primeiro personagem do Walt Disney. Tá? O Walt Disney criou o Oswald e, por uma inconsequência do destino, ele viu o seu personagem fazer sucesso, ele ganhou dinheiro com o personagem, né? Ele teve ali um momento de sucesso com o Oswald, mas, né, ele teve uma grande decepção com o Oswald também. Ele perdeu os direitos autorais do Oswald para um dos executivos, na época e por muito tempo, da grande concorrência da Disney, que é a Universal Studios. Né? Ele assinou um contrato, na época, sem ler aquelas pequenas linhas, né, que a gente costuma fazer muito aqui no Brasil, e ele teve os seus direitos autorais perdidos. Bom, na época ele tentou resgatar, não conseguiu. E voltando para Kansas City, na época ainda ele morava em Kansas City, que é a cidade natural, né, do Walt Disney. No trem da volta para casa, estou resumindo muito para vocês, tá? Mas é uma história muito longa. Ele teve ali uma inspiração, pegou um guardanapo e começou a rabiscar uma figura de um ratinho que ali nascia o grande personagem do Mickey, né? Esse aqui é o nosso primeiro estereótipo do Mickey. Para quem frequenta a Disney lá no Hollywood Studios, tem uma parte que tem como se fosse um memorial do Walt Disney, e ali tem o primeiro personagem
do Mickey, né? Foi o primeiro personagem ali que ele criou. Aqui nascia a história de sucesso efetivamente do Walt Disney. Eu gosto muito dessa primeira história dele, desse início da carreira dele, porque ele foi um tipo de empresário que antes disso tudo até, né, na época de animação mesmo, quando ele começou de animação manual, ele foi derrubado várias vezes. Em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele decidiu parar, em nenhum momento nada atropelou. Para quem tiver interesse em assistir o documentário, né, que tem o Walt antes do Mickey, ele fala muito sobre isso, assim, sobre o quanto cada vez que ele era derrubado ele levantava um pouquinho mais forte, né, e ia a fundo. E o Mickey só prova isso. Depois do Mickey, né, o Mickey impulsionou, na verdade, esse grande sonho que ele tinha de construir. E uma das coisas que o Walt Disney tinha era essa inquietude, né? Ele não era uma pessoa conformada. Então, ele tinha recém criado o personagem Mickey, começou a fazer sucesso. Digamos que se ele fosse uma pessoa comum, como com a maioria dos empresários que a gente tem, ele iria dançar naquela onda, surfar aquela onda por um tempo. Mas logo na sequência, ele fez um feito inédito, né? Ele fez o primeiro longa-metragem de animação da história, que foi Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937, que foi o maior sucesso até os dias de hoje. Branca de Neve foi o primeiro longa-metragem da história. Então, se a gente for pensar, o Walt Disney ele é conhecido como um grande empresário, como um grande empreendedor do segmento de entretenimento, mas ele foi o precursor também na área do cinema, né? E hoje a Pixar Studios é um dos estúdios de maior sucesso, né? Ele tem inúmeros negócios, né? A Walt Disney Company, ela tem inúmeras empresas dentro do grupo, né? Tem a parte de entretenimento, que são os parques, tem os resorts, tem os cruzeiros, tem a Disney Pixar, né, Studios, tem os canais de televisão, que é a ESPN. Agora em abril a gente está indo para lá e a gente vai participar da maratona. Tem a maratona, a corrida da Disney que acontece dentro dos parques. E aí na véspera a gente vai conhecer toda a estrutura da ESPN com o pessoal da maratona. Então, eu não fui na ESPN, vai ser minha primeira experiência lá. Eu quero entender um pouco desse outro negócio, né, que também compõe muito. Para vocês terem uma ideia, os parques hoje são apenas 30% do faturamento do Walt Disney Company. Então, tem outros negócios que também compensam tanto quanto. Mas os parques são a visão do mundo, é a porta do mundo, né, para o Walt Disney. Bom, falando um pouquinho de números para vocês, né? A gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, o ranking dos todos os parques temáticos mais visitados do mundo. Tá? O Magic Kingdom, de Orlando, ele está no primeiro lugar do ranking dos parques mais visitados do mundo há 10 anos. Ninguém desbanca o Magic Kingdom. Tá? A gente tem essa lista para ela dar uma mesclada aqui nos parques, né, dependendo do ano. Tem anos que a gente tem segundas e terceiras e quartas posições que dão uma troca aqui, né? Mas nunca o principal concorrente deles, que é o Universal Studios, desbancou a primeira e a segunda posição. Primeira e a segunda posição sempre circulam entre a Disneylândia, que é o parque da Califórnia, e o Magic Kingdom, que é o principal parque de Orlando. Tá? Esse ranking, qualquer notícia que vocês procurarem, 2024, 2025, né? Magic Kingdom é o parque mais visitado do mundo. Disney operou 8 dos 10 parques temáticos mais visitados do mundo. Né? Boa noite, meninas que chegaram. A gente já está começando, tá? Tá só na introdução. Então, né, para quem já teve a oportunidade de ir no Magic Kingdom, e todas as vezes que eu piso na Main Street, que é a avenida principal, quando a gente entra no Magic Kingdom, eu penso nisso. Que você está no lugar mais visitado do planeta Terra. Chega a ser engraçado a gente pensar numa coisa dessa, né? Então, o Magic Kingdom hoje é o lugar turístico mais visitado do mundo. Tá? Como que uma empresa chega nesse patamar? Como que a gente faz para chegar num patamar como esse? E eu acho, como que é teu nome mesmo? João. O João resumiu de uma forma muito bacana, assim, né?
não é mais sobre loja. Loja tem um monte. Quantas lojas de produtos naturais a gente tem só aqui no centro de Florianópolis, né? Não é mais sobre produto, é sobre experiência. E o Walt Disney ele tinha um conceito que perpetua até hoje nos parques e em todos os negócios, que é, eles não procuram clientes que indicam, eles procuram clientes fãs. Porque ele fala que cliente fã não é o cliente que vai fazer uma indicação quando alguém pede. Tipo assim, eu quero tirar férias, para onde eu vou? Ah, sei lá, vai para Disney. Não. O fã é alguém que vende de forma espontânea e natural o teu negócio. Então ele sempre focou nessa experiência. Hoje o maior marketing da Disney, o maior budget que eles têm de investimento em marketing é na fidelização para retenção. Eles trabalham muito isso. Né? Eles retêm um cliente, para eles hoje é mais compensador do que investir em trazer novos. Porque o cliente fã que vai trazer os novos. É isso que eles têm em mente hoje. Tá? Eles trabalham muito com essa lógica. Tá? E por que isso? Né? Acho que a principal lógica hoje dos parques da Disney é: nunca se tem uma segunda chance de se causar uma primeira boa impressão. Essa frase é bem utilizada, né? E ela é do nosso querido Walt Disney. E para quem já teve a experiência de estar lá, vocês sabem que na prática isso acontece. Falando dos parques especificamente, que entra para o mundo dos hotéis ali também, para você entrar, eles já têm um portal, né? Bem-vindo ao Walt Disney World. Aquele portal é como se realmente você passasse por ele, deixasse seus problemas e a partir daquele momento você está dentro do mundo Disney. Por que isso? Eles começam a primeira boa impressão desde o primeiro momento que você tem contato com eles. Tá? Para quem visita, né, as cidades de Orlando, ali, enfim, qualquer outro local que tenha parque, não há muita publicidade no entorno, mas quando você entra no mundo, é o mundo, é aquele mundo. E a primeira boa impressão é sempre em tudo, desde o estacionamento, todos os funcionários que você tem contato. E aí a gente pergunta, né, mas claro, né, até eu queria trabalhar na Disney, se for trabalhar lá, vou ser feliz. Não é fácil trabalhar na Disney, não é nada fácil trabalhar na Disney. Né? Os funcionários da Disney trabalham tanto quanto nós aqui no Brasil, e eu arrisco a dizer que mais, tá? Porque em festas temáticas a gente fez uma entrevista com os funcionários no Natal de 2024 e no Halloween de 2025. As duas festas temáticas principais da Disney, né? Onde tem uma circulação, aumenta o faturamento e os parques dobram carga horária. E os funcionários dobram carga horária, felizes e satisfeitos. É o aculturamento que faz aquela sensação de pertencimento e faz com que eles se entreguem para aquilo que eles estão fazendo. E não é nada tarefa fácil. Tá? É limpar prato, é limpar restaurante cheio, é mergulhar dentro de uma fantasia pesadíssima e super quente de personagem. Então, para nós que estamos lá, é um encantamento. Mas para o trabalhador é a mesma coisa do que qualquer uma das empresas que a gente tem aqui. E todo mundo veste a camisa, todo mundo faz o que precisa ser feito. Um dos segredos que eu já vou começar a abrir aqui para vocês é processo. Vocês acham que sorrir é opcional para os funcionários da Disney? Não. Sorrir está no manual de processo. Acenar e abanar e dar tchauzinho está no manual de processo. Então, o funcionário que está lá dirigindo o monorail, que é o trenzinho que leva até o parque quando se chega no estacionamento, ele tá assim e tá dando tchauzinho para todo mundo, né? O pessoal tá entrando, ele tá assim. Aí você pensa, nossa, que feliz, ele não tá fazendo aquilo que ele quer, tá fazendo porque tá no manual de processo. Tá? E né, não tem opção de não fazer. E aí aqui no Brasil, às vezes, né? Tô falando aqui no Brasil porque a gente mora aqui, mas várias outras culturas, enfim, a gente escuta assim, poxa, mas é óbvio, né? É claro que você trabalha com atendimento, você precisa sorrir. Você não sabe disso? Com a cara dele, né? Às vezes a gente acha que é óbvio, mas às vezes eu não tô num dia bom, né? Hoje eu não tô legal, poxa, eu tô de mau humor, tô de saco cheio, eu vou sorrir espontaneamente? Talvez hoje seja um dia que eu não vou sorrir espontaneamente, né? Mas qual é a lógica do Walt Disney? Nunca se tem uma segunda chance de causar uma primeira e boa impressão. Então, eu posso não estar num dia bom hoje,
Por isso que sorrir está no manual de processos. Não é espontâneo, não é bom senso. Tá? Essa é uma das primeiras coisas que eu já quero que vocês pensem nesse insight. Vamos lá, qual é a missão da empresa? Aonde começa o encantamento? O encantamento começa exatamente nos processos. A missão do The Walt Disney Company: entreter, informar e inspirar pessoas ao redor do mundo, utilizando o poder de contar histórias inesquecíveis, elementos que refletem a missão, tecnologias inovadoras da empresa de entretenimento. Todas as partes. Adulto se diverte tanto quanto criança na Disney? Quem já foi? Sim. Até mais, né? Claro. Até mais, eu digo que até mais. Então, eles conseguem fazer isso. Né? E aí? Vamos começar a nossa primeira provocação. Né? Vamos trazendo já essa metodologia para a nossa realidade. Vocês aqui, sabem qual é a missão da empresa que vocês trabalham? Qual é a missão? Vocês sabem? Sem olhar? Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, como diz a nossa querida Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Né? A missão está sendo vivida na prática. Né? Primeiro, missão não é aquele quadro de parede ali. A gente precisa ter ela na prática. A missão do Walt Disney é vivida e sentida na prática. Tanto é que na nossa primeira imersão que eu fiz da Disney Institute, eles colocam a gente para fazer entrevista com os funcionários no meio do parque, aí sem uniforme. A gente tira a camiseta do curso, tira o crachá do curso e vai como visitante para o parque, com uma ficha, onde a gente tem que fazer anotações de tudo que a gente percebe no parque através da cultura, né? E das chaves da excelência, que é algo que a gente já vai chegar lá e já vai ver. E, bom, eu nem precisava ir para a prática, né? Porque quando eu fiz o curso, eu já tinha visitado algumas vezes, eu falei, fichinha já está preenchida. Minha fichinha foi preenchida já no estacionamento. Não precisei nem adentrar no parque. Realmente, eles vivem a missão. Esse é a nossa primeira reflexão. E o propósito da empresa de vocês? E o seu propósito pessoal? Está alinhado com o propósito da empresa de vocês? Se eu tenho uma empresa cujo propósito é gerar felicidade e eu sou uma pessoa mal-humorada, uma pessoa de mal com a vida, que eu brinco que tem nuvem negra na cabeça, que nunca estou feliz, que nunca estou sorrindo, meu propósito está alinhado com o propósito dessa empresa? Será que eu vou trabalhar sorrindo todos os dias? Será que eu vou gerar felicidade? Será que eu vou encantar? Esses dias eu estava fazendo uma entrevista e eu entrevistei uma pessoa que era para um cargo de vendas para uma empresa grande aí do segmento de cigarros, né? Famosa Souza Cruz. E no meio da entrevista ele falou assim para mim, Tatiana, o meu avô faleceu de câncer no pulmão porque ele fumava. Eu falei, bom, não temos mais nem o que conversar, né? Como que você vai vender cigarro? Não tem como. Então, o teu propósito está alinhado ao propósito da empresa cuja qual você trabalha? E mais uma provocação. Você sabe qual é o seu propósito? Gente, parece uma pergunta muito fácil, mas não é. Uma escala de 0 a 10, quanto você considera que sabe o seu propósito de vida? O que você está fazendo nesse mundão de meu Deus? O que a gente quer? Eu digo assim, ninguém trabalha por hobby, né? Todo mundo trabalha porque a gente precisa financeiramente. Mas a gente pode escolher o que a gente vai fazer. A gente pode escolher no que a gente vai trabalhar. Alguém quer comentar sobre o seu propósito? Alguém tem clareza absoluta do seu propósito? Alguém quer?
Quer? Opa! Vamos lá. Se tu quiser falar teu nome também, que você chegar um pouquinho depois. Boa noite, eu sou Valéria, sou médica veterinária, tenho uma clínica veterinária na Trindade. Eu tenho atuação na área há 23 anos, então eu sei que o meu propósito nesse mundo é poder trazer qualidade de vida, saúde, tanto para as famílias como para os pets que chegam, né, para eu poder acompanhar desde filhote até o fim da vida. Então eu quero chegar o máximo possível em conhecer e poder ajudar quanto mais famílias forem possíveis. Legal. Na ponta da língua. Perfeito. Alguém mais quer comentar? Então vamos só refletir. Pessoal, aqui eu vou só apresentar para vocês um pouquinho. Não se atentem a ouvir o áudio do vídeo, porque está com tradução. Quando a gente fala de propósito, a gente entra numa máxima que é elenco. Para eles não chamam de funcionário, eles chamam de elenco, né? Elenco é inspiração que cria estratégia. Aqui nessa foto eu estou com a Cristine. A Cristine é uma funcionária de 18 anos do grupo Walt Disney. Ela conduz o nosso passeio por debaixo dos túneis do Magic Kingdom. É uma das, né? Tem várias funcionárias que fazem isso lá. E ela é a pessoa que hoje interpreta o Mickey. Então quem já foi na Disney e viu aquele Mickey da frente, bem na frente do Magic Kingdom da Main Street, prazer, essa é o Mickey. Ela explica aqui um pouquinho pra gente, né? Ela tá contando um pouquinho nesse vídeo, no nosso treinamento que a gente fez. Um pouquinho de toda a mágica que acontece, né? E ela é hoje como se fosse o cargo mais sênior da Disney, porque interpretar, ou como eles falam, ser amigo do personagem, ser amigo do Mickey, é o cargo de maior representatividade lá dentro, é o auge da carreira, né? Mas claro que tem inúmeros requisitos para isso, e o primeiro deles é a altura, você precisa ter altura. Todos os Mickeys, de todos os parques, têm exatamente a mesma altura e o mesmo peso. Nós, clientes, estamos preocupados com o peso do Mickey? Não, né? Mas eles estão. Isso é um processo. A Cristine nos conta um pouquinho aqui que para interpretar o Mickey, né, eles têm um treinamento de basicamente 6 meses. O corpo deles é inteiro escaneado, medido, para que a fantasia seja impecável. Alguém aqui que já foi, vocês que já foram, sabem que tem os autógrafos dos personagens lá, né? Que normalmente as crianças pegam, mas a gente também às vezes tem aquele caderninho de autógrafo dos personagens, né? Eles treinam 300 vezes por dia aquele autógrafo, para que qualquer Mickey de qualquer um dos parques que autografe uma criança, o caderninho de uma criança, tenha exatamente a mesma assinatura. Se uma criança pegar um autógrafo do Mickey no Magic Kingdom ou pegar lá no Epcot, que é outro parque, vai ser igual. O autógrafo vai ser igual. Então, o nível de perfeccionismo dos processos deles é nível impecável. Não há margem para erro em nada. Já começa por aí. Aqui a gente fala um pouquinho mais de elenco, mais inspiração, tá? Aqui a gente tem o Mickey, olha lá, a Cristine em atuação. Aquele ali é meu filho, com o Mickey. E ele carrega esse Mickeyzinho dele para baixo e para cima sempre, né? E para vocês verem o nível do atendimento do Mickey. O Mickey hoje, ele atende por turno, basicamente, umas 600 crianças, né? Se a gente estivesse numa empresa convencional e tradicional, a atuação do Mickey seria como? Próximo! Chega aqui! Vem cá, pirralho! Tira a foto aqui, né? Abraça o pirralho, tira uma foto. Tá bom. Próximo, né? O Mickey, ele é impecável, ele personifica aquele momento para a criança. Ele faz a criança se sentir única, né? O meu filho chega com o bonequinho do Mickey, ele pega, ele coloca na cabeça, ele brinca, ele abraça a criança. Todos os personagens são assim, não só o Mickey, né? Todos os personagens são assim. Esses dias eu fui tirar foto com uma Minnie lá e eu tava com uma sainha rodadinha assim. Aí, mas tipo, nem me toquei que era parecida com a saia dela. Era uma sainha bege, assim, meio rodadinha. Aí ela fazia assim com a sainha, rodava pra mim, me abraçava. E ela me chamou, fazia coraçãozinho. Daí pediu se eu queria fazer uma selfie igual. Aí ela me abraçou tanto e meu filhinho ficou fotografando. Eu fiquei um monte de foto de eu abraçada nela, assim.
Então, eles têm um atendimento impecável. São os 2 minutos da vida daquela pessoa. Ele bloqueia tudo e aqueles 2 minutos são seus. São 2 minutos para tirar uma foto, mas é da criança. É o atendimento impecável. Tem a história do abraço também, né? Que eles não soltam. A criança que tem que soltar. Uhum, exatamente. Porque normalmente a gente abraça outra pessoa e a gente solta. O personagem não solta ninguém. Não. Enquanto a pessoa não parar de abraçar, eles não podem soltar a criança. Um detalhe, né? Detalhe, você pensa assim, é um detalhe, mas é um detalhe do processo. Exatamente. E nesse outro vídeo, eu vou voltar aqui para vocês perceberem, mas aqui a gente estava na fila do brinquedo do Peter Pan. E eu quero que vocês vejam a atuação dessa funcionária aqui. Tá? O cargo dela é... eles têm um nome para isso, mas enfim, traduzindo, eles chamam lá os engenheiros que constroem tudo de Imagineers. Até tem um documentário no Disney Plus que chama Imagineers, tá? Para quem quiser assistir. É um documentário bem longo, mas muito legal. Para quem é Disney mania, assim, vale super a pena. É todos os engenheiros da Disney contando a história de cada um dos brinquedos, como é que eles construíram tudo aquilo, com a história por trás, sabe? É muito legal. E os cargos, que esses são os cargos de assistente de brinquedo, que são eles, é como se fosse assim, estratégia da magia, alguma coisa assim traduzido para português, tá? Aqui é no brinquedo do Peter Pan, e o trabalho dela lá, para quem já foi sabe, todos os carrinhos eles são fechados de forma automática quando você entra, montanha-russa, brinquedo, etc, né? Então, teoricamente, ela não precisaria estar ali, tá? O cargo dela não tem serventia técnica nenhuma. O que ela faz? Ela tira o pozinho mágico da mão e ela faz assim para fechar o brinquedo. É um cargo de encantamento. Eu vou voltar para vocês verem esse videozinho dela. Olha só, olha o que ela faz. Olha a delicadeza com que ela trabalha. Ela fica 8 horas por dia fazendo isso. 8? Hã? Muitos nem reparam, né? Eu reparei, na verdade, porque meu filho começou a gritar, mano do céu, aquilo ali, ele gritando. Eu falei, nossa, e aí tudo que eu vejo eu vou filmando, né, pra gente trazer como conteúdo. Vamos lá. Aqui, trazendo para nossa realidade, a gente teria um funcionário como esse que a gente considera sem serventia nas nossas empresas? A primeira coisa que eu pensei foi, essa pessoa não é útil, né? Fiquei pensando comigo, eu sou empresária também, tenho minha empresa, e falei, gente, essa pessoa não é útil. Né? E aí eu fui questionar isso, assim, foi um dia que eu estava no parque, na noite eu fui no curso, eu fui questionar isso. E eles explicaram, não, é o cargo que é assistente da magia, alguma coisa assim, faz parte do cast. E todos os locais do parque têm os cargos, né, que é assistente da magia. O papel dela é gerar encantamento. Só isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora de como eles fazem isso. Como, né? Alguém já ouviu falar das chaves da excelência da Disney? Quando a gente fala de missão, visão e valores, eles têm, como eu trouxe para vocês, mas eles têm algo que complementa tudo isso, que são as chaves da excelência. As chaves são princípios fundamentais utilizados pela Disney para oferecer uma experiência excepcional. Eles são princípios que norteiam e orientam o comportamento de todos os funcionários. Então, além de ter a missão, de ter o propósito, de ter valores, de ter cultura, eles têm comportamentos chaves que todos os funcionários sabem o que fazer em determinada situação. Eu vou passar para vocês uma descrição aqui daqui a pouquinho, no papel para vocês terem. Mas quando a gente pensa em criar chaves da excelência para o nosso negócio, a gente tem que pensar em comportamentos que são executáveis por todos os níveis. Então, se eu pensar que existe, por exemplo, alguém da minha empresa que não teria autonomia para executar determinado comportamento, não seria chave da excelência. Exemplo. A chave da excelência número 1 da Disney, tá, é a segurança. Segurança é acima de tudo. Tá? Então, para quem já foi, sabe que no Magic Kingdom o show de fogos de encerramento do castelo agora está começando às 11 horas da noite, tem dias que é 10, enfim. Quando é 9, o
a parte da frente do castelo já está inteira sinalizada e fechada, né? Já está com as faixas no chão, aonde você pode e você não pode ficar. Brasileiros como somos, né? Um belo dia, estava eu com o carrinho do meu filho lá. A roda do carrinho do meu filho estava fora da faixa de segurança. A roda, uma roda. Sou brasileira, né, gente? Uma roda, deixa quieto. Veio um funcionário e falou para mim uma vez: moça, você precisa tirar a roda desse carrinho que ele está fora. Deu, tá bom, fingi demência e continuei. Daqui a pouco ele veio de novo: moça, você precisa tirar. Ai, meu Deus. Eu tentei explicar para ele que era só a roda. Ele me olhou com uma cara muito séria e muito fechada e falou: você precisa tirar isso agora. Eu não tinha onde enfiar a roda, estava lotada, assim, aquela roda tinha um espaço aqui dentro. Eu falei: não tenho o que fazer. Ou eu vou sair desse lugar e não vou achar um lugar para mim ver o show de fogos, ou eu vou ficar com essa roda desse carrinho aqui. 5 segundos depois, ele chegou, ele não me perguntou nada, ele tirou meu filho de dentro do carrinho, deixou meu filho do meu lado, pegou o carrinho e levou para fora. Segurança é a chave número 1. Ele não precisou perguntar para o chefe dele o que ele iria fazer naquela situação. Ele não precisou dizer: ó, chefe, olha só, tem uma menina lá que está com o carrinho. Ele sabia o que fazer. Vocês viram que circulou e está circulando muito na rede social um vídeo de um rapaz pedindo uma moça em casamento na Disney Paris? E que daí ele sobe num lugar que é proibido e o funcionário vem e tira ele? Ah, circula direto no Instagram esse vídeo aí. Né? Por que ficou famoso? Porque o menino interrompeu um pedido de casamento, funcionário da Disney. O rapaz estava lá, e só que ele subiu num lugar que não podia subir, para pedir a noiva em casamento. E o funcionário da Disney chegou no meio da gravação do vídeo, impediu, fez sinal, tirou ele dali, e aí todo mundo ficou meio que discutindo, mas... E uma das regras do parque: discutiu com o funcionário, foi agressivo, mal educado com o funcionário, você é convidado a se retirar e nunca mais voltar. Tá? Nunca mais voltar. Então, quando vocês forem, pensem nisso, não arrume briga com ninguém, senão vocês ficam banidos da Disney. Então, isso é chaves da excelência. Eles sabem exatamente como agir. Percebem que segurança vem antes da cortesia e vem antes do show. Então, quando há um risco, a segurança é em primeiro lugar. Tá? Essas chaves da excelência, elas complementam muito a cultura, elas dão autonomia para todos os funcionários. Qualquer funcionário da limpeza sabe como agir, incluindo segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Tá? Aí, eu vou passar agora chaves para vocês terem, porque a gente vai fazer uma atividade utilizando elas. Tá? Pode pegar uma e passando lá para o pessoal. Isso aqui também é para vocês terem, para depois vocês consultarem. Bom, o que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai fazer uma atividade de construção das chaves da excelência da empresa de vocês. Com base nessa descrição que eu passei para vocês, com base nessa breve explicação, eu quero que vocês comecem a fazer essa simulação. É difícil, tá? Talvez a gente não consiga sair daqui nesses 10, 15 minutos de atividade com essa construção feita. Não é uma tarefa simples. Mas é legal a gente começar esse raciocínio, começar essa reflexão, para a gente poder começar a evoluir para a prática, né? Trazer para vocês a realidade do que pode ser aplicado no negócio de vocês, tá? Então eu vou pedir para que vocês se reúnam em grupo para a gente fazer isso, para vocês pensarem junto, discutir, abrir ideias, tá? Não vamos ser rígidos na questão do grupo, de quantos, não. Se reúnem em grupos de quantos vocês acham que faz sentido para o mês próximo. Quem está na mesma loja ali, né, é legal, vocês já começam uma construção de processos. Quem quiser se juntar aos grupos, né, é o momento que a gente vai compartilhar, conhecer os colegas, tá? Então eu vou compartilhar as folhas aqui com vocês, e aí vocês, uma folha para cada um, para que cada um tenha seu próprio rascunho. Eu acho que dá pra virar, talvez. E agora? Tem bastante gente aqui.
Pessoal, então eu vou dar 10 minutinhos. Mais um? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês refletirem, começarem essa construção. E aí a gente vai discutir um pouquinho, tá? Podem começar. Ô, Tatiana, só uma questão. As respostas aqui são individuais? É isso? As respostas aqui São individuais. Vocês podem tanto tentar fazer um coletivo, trocar ideia, trocar figurinha, pedir. A ideia da gente fazer no coletivo é realmente trocar figurinhas sobre diversos negócios e angariando. Tá, e aí, por exemplo, esse primeiro, segurança. E tem que ver o que tem a ver com a minha empresa de ter segurança. Isso, essa é a descrição. Deixa eu falar no microfone para todo mundo, que essa dúvida é importante. Pessoal, a dúvida dela acho que é bem pertinente, eu acho que eu me esqueci de explicar para vocês. Essa descrição que eu passei para vocês é das chaves da excelência da Disney, tá? Ela serve como base. Vocês não precisam ter essas chaves no negócio de vocês, pode ser outras completamente diferentes, tá? Pode ser outros comportamentos que não estejam aí, dependendo do negócio. Cada negócio é único, tá? Ela é mais para servir como referência para vocês, tá? Só por isso. Eu acho que, na verdade, acho que em todos os lugares encaixam, né? Cada uma pode fazer a sua, tá? A ideia da gente unir no grupo é compartilhar ideias. Você chama no ambiente, tipo, online, assim. Mas tem uma segurança né? do choque. Tem a lei da proteção dos dados, direito de imagem, tem um monte de coisa que mesmo que se fosse online seja também, físico, né? também vai ter. É muito louco. Então, para mim, o trabalho de ótica de segurança é tipo a pessoa chegar ou escolher a armação certa. No meu ramo, né? É segurança, escolher a armação certa para o óculos dar certinho para a pessoa enxergar tudo os óculos. Né? Sim, a segurança e deficiência do trabalho. Deu para você. Qual é a área de vocês? A chegada na emergência, garantir que tenha machuca as pessoas também, pode ter um cachorro mais agressivo, vai atender todos na recepção na área e cuidar para não acontecer essa questão de atrito, né? Segurança com vocês, tanto com o bichinho. Mas bem difícil, essa cachorrinha. Banho. E aí pensa em os dois amigos. Eu acho que cada. É bem unusual essa parte. Só que nem assim, ela dá como exemplo aqui, eu achei legal assim, treinar para evacuações. Existe um treinamento, lá, como a gente tem um clube lá, é grande, tem 27 mil metros quadrados diário. Então assim, o que a gente já teve lá? Teve recentemente treinamento de incêndio. Tipo botiquins, né? Então assim, é uma questão, não sei se isso é, eu acho que talvez é muito mais uma segurança como assim, né? Porque ela até fala limpar de obstáculos. Mas eu não sei se esses protocolos são, então, assim, é o primeiro de todo Em todos os lugares não, mas acho que deveria. Deveria, né? Teria muito problema. Porque eu acho que acho uma coisa que inverte aqui, tipo assim, fizer a questão do atendimento, esse cortês antes de qualquer coisa. Segurança mesmo. Porque aí. Nem você também lá trabalha com manutenção, né? Então, Um piso molhado pode. Então, assim, lá para nós a gente tem muita referência com relação a piscinas, por exemplo, na piscina. Os meninos que trabalham na piscina têm que fazer plano treinamento de guardião de piscinas. Apesar de que, graças a Deus, eu tô lá,
sobrinho que tinha 2 para 3 anos, na C&A, na quina da mesa ele bateu. A C&A levou no hospital, se responsabilizou porque a C&A tem uma mesa que vai ver as roupas com quina. Então, assim, ele se machucou ali dentro. Ele trouxe a responsabilidade para ele. Pra eles, e era uma criança correndo, bateu numa quina. Entendeu? Olha que isso, ele enquanto foi um funcionário junto, o hospital assistiu, enquanto material que não saiu de mão. Então, assim, isso é também um exemplo de segurança. Sim, com certeza. Disney vai ser cortesia também. Com respeito à comunidade, por exemplo, a grande Eu não sei você, mas eu, no meu serviço, quando chega alguém na porta lá, já tá falta 2 aqui, eles dizem, nossa, só pelo sorriso eu já brinco, né? Diz que falta 2, se tivesse completo. Aí, eu tenho que botar implante, porque quebrei com o piercing. Mas tá quase no fim da parede, já vou botar e vou sorrir. Mas eu acho que a cortesia é a primeira pessoa, bem isso, a primeira pessoa que fica. Mesmo que tu esteja atendendo, tem um outro ali, tu já tem que deixar entender que tu já viu ele. Isso é muito importante. Já lhe atende, já fala com você, chamar pelo nome, teu bichinho, a minha área tem que saber o nome do produto e não confundir do dono com o cachorro. Acontece. Eu boto a receita da pessoa que volte mesmo, se eu esqueço, pra ter outra fulana. É uma métodos de lembrar o nome do cliente. A forma de atendimento personalizado o atendimento, né? Não adianta, né? Diferenciar, porque uma coisa, aquelas coisas clínicas, eu trabalho no Instituto, bem aqui no Instituto de Autonomia na Conselheiro Mar, porque todo mundo bota, tanto na avaliação no emprego, a diferença do atendimento, deixar a pessoa à vontade, não sei aquela coisa, mas não botar no óculos. O que tu acha? Uma mudada, aquela coisa, puxa, qualquer outra conversa, qualquer outra coisa, novela, que não tem nada a ver. Mas atendimento personalizado chama muito cliente. O pai foi comprar óculos sozinho, ele me apareceu em casa com óculos desse tamanho, tipo Ray-Ban, sabe? Aviador? Aviador, diferenciado. Aí, depois que ele se cagava, da onde? Faz isso aí. o pai tinha um óculos assim, pesado, não tinha nada a ver com o trabalho dele. Ele tinha aquelas coisinhas, mas aqui ficava verde, não sei o quê. Um caos. Nunca mais não fiz isso, porque foi uma vendedora. Porque na real tu tem que saber o que já perguntei que o cliente trabalha pra ti. Mas sabe, eu tenho uma questão nem particular. Eu adoro. Pessoal, mais 2 minutinhos, tá? Opa, na rede. Tô no segundo. Tá rolando aí, João? Então dá mais 3. Eu também. Fica ali te cutucando. Ai, quer ver outro? Ó, depois eu quero merchan da loja aí de vocês, viu, João? Quero saber onde é que é pra gente virar cliente. Ótimo, não. Vou te dizer, se eu ficar feio, eu digo que fica feio. Como é que eu vou ver na cara da pessoa depois? Mas tem que saber falar, porque assim, a pessoa gostou. Ah, não, mas... Né? Aí aquela coisa assim, não, mas tu gostou? Mas daí tu já viu, eu tenho as lentes novas, leva isso que tu gostou e acho que eu achei bonito. É isso. Tem essa sensibilidade. Nossa, dá uma voltinha. Vem, manda foto pra mim. Manda foto pra mim, senão eu não vou, não. Eu falo, primeiro. Vontade, respeito e empatia. Então, a fortaleza... A inclusão é muito importante, né, gente? Hoje em dia... Mas é importante, mas é complicado. E a cortesia nós vamos botar para dentro do sorriso. Já está adiantado ainda, agora. Já está adiantado, não fala nada, só está na... Tem partilha, não faça mais. Faça direito. Na inclusão. Agora fala, né? Mas depende do caso. Eu sou a favor. Tem gente que não entende os níveis, todos os níveis de inclusão, né? Tem só
nível de inclusão a gente tem, né, questão racial, questão de nível social, a gente tem inclusão de não visíveis, né? Tanto que agora o colar tá ajudando bastante, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem parte, tem gente que não conhece, tem gente que conhece. Vou dizer uma coisa que é bem complicado. Nossa, não é real. para você se associar, então você tem os seus dependentes. Quem que é dependente? Cônjuge. Sabe que você chega a pessoa sozinha e diz assim, eu quero me associar. Você vai associar a esposa? Não, tem o marido junto. Então, assim, aquela coisa. Então, isso daí é uma coisa que a gente se pega e acontece muito, que é complicado. Então, assim, hoje em dia a gente usa muito o cônjuge, para não errar na hora ali. Você não sabe, não tem cara. Mas no Rio Grande do Sul, do o pessoal é bem preconceituoso, tá? Não, mas é encontra quem vai botar uma mulher. Não, assim, eu vou dizer que assim, entre a gente, às vezes a gente pensa assim, tipo assim, os caras pensam, se não tem aparência, não tem como você chegar e dizer assim, é irmão, então surpreende. Vai botar quem junto com você? Hoje ainda impressiona, não adianta. Na hora a gente se mantém e tal, mas impressiona, depois acontece. Depois atrás dos bastidores. Não é simples, não viu fulano. A gente fala que não tem, não fala. Prontíssimo, vamos lá? Falta 2, calma aí. Faltou muito. Falta 3, quer dizer. Vamos lá? Conseguiram começar o embalo, começar o raciocínio? Se quiserem ir voltando para cá para os seus lugares, para a gente dar sequência. Importante a gente começar uma reflexão. É uma longa construção. Já tem já tá tudo bem. Já deu match. Além de uma jeans em Florianópolis, já era tudo. Já vamos fazer. E aí, foi fácil ou foi difícil? Como é que foi? Como? É difícil, né? A gente começar uma reflexão, pensar. Eu acho que o mais difícil da gente construir chaves é pensar na autonomia, né? Em autonomia. Quem tem autonomia para isso? Acho que esse é o mais complexo. A gente não tem muito nível de autonomia muitas vezes aqui, né? Mas vamos colocar para a prática então agora, né? Como eu faço isso dentro das empresas? Vamos pegar a Disney como principal exemplo para a gente pensar. Pensando na segurança, prioridade máxima, aplicação. Como eu faço isso na minha realidade? Vamos lá. Pensando num ambiente, né, de ambientes em gerais, escritórios, comércios, etc. Sinalização clara de rotas de evacuação. Olha só que dado interessante. Num dia bem vazio de Magic Kingdom, eu uso sempre o Magic Kingdom como principal referência porque é o parque mais cheio. Mas a Disney tem 4 parques em Orlando hoje, fora os aquáticos, né? Mas tem 4 parques temáticos. Um dia basicamente mais vazio de Magic Kingdom tem em média 60 mil visitantes. Um dia mais lotado, um dia de Natal, Ano Novo, chega a 100 mil por dia. Eles evacuam o parque pós-show de fogos em 15 minutos. Estou certa ou estou errada? 15 minutos de evacuação. Tem empurra-empurra? Não. Tem a gente caindo? Não. Tem alguém passando por cima de alguém? Não. Tem sujeira? Não. 15 minutos. É muito rápido. 60 mil pessoas no dia de segunda-feira. Básico, comum. Né? Sinais de evacuação de rota clara. Esse é o primeiro ponto. Segurança. Extintores e equipamentos de emergências visíveis e acessíveis. Manutenção constante em escadas, elevadores, pisos e instalações elétricas. Vocês já viram alguma coisa descascando na Disney? Não. É incrível, porque como é que eles conseguem? Meia-noite fecha tudo e de manhã cedo, até as flores já tá tudo bonito de novo. 8 horas abre pré-parque, né? Abre 9 horas para as pessoas normais e 8 para quem está nos hotéis. Eles devem fazer tudo à noite, porque não é possível. Tudo. Tudo. As paradas, sabe as paradas, os desfiles, né? As pessoas que dirigem os carrinhos dos desfiles, eles estão lá o dia inteiro trabalhando. Sabe que horas que eles treinam? Quando o parque está fechado. De 1h30 às 4 da manhã é o horário de treino deles.
que aí a pista tá livre, eles passam para a pista para dirigir, aqueles carros são gigantes. Sim, É difícil pra caramba de manobrar aquilo. Né? um carro alegórico. É um carro alegórico, de escola de samba, né? Eles treinam, esse é o horário de treino deles, tá? Equipes treinadas para primeiros socorros em situação de emergência, protocolo de segurança alimentar quando couber, né? Iluminação adequada em todas as áreas comuns. Vamos dar um exemplo. Se um cliente escorrega na área de uma recepção, por exemplo, a falha não é nem da cortesia, nem da eficiência, é da segurança. Aqui que a gente começa a aplicar as chaves, né? Exemplos da cortesia: tratar como convidado, não como cliente. Eles chamam de convidado, tá? Para eles lá nós não somos clientes, somos convidados. Por que eles fazem isso? Qual que é a diferença de convidado para cliente? Quando a gente convida alguém para ir na nossa casa, o que a gente faz? Oferece um bom melhor. Se não for a sogra, a gente limpa a nossa casa, não limpa? Trata da melhor forma possível, né? Trata da melhor forma possível, a gente limpa a nossa casa, a gente prepara uma janta, um almoço especial, né? A gente faz uma bebida especial que a gente não usa no nosso dia a dia. Convidado a gente trata diferente de cliente. Então, por isso que eles usam a palavra convidado, tá? Atendimento personalizado, chamando pelo nome, funcionário sempre com um sorriso no rosto. Vocês chamam nos negócios de vocês as pessoas pelo nome? Não. Né? É uma coisa muito legal isso, e simples. Quanto é que nos custa chamar a pessoa pelo nome? Acolhimento especial, por exemplo, a idosos, crianças, pessoas com necessidades especiais, isso faz parte também da chave de inclusão deles. Escuta ativa para resolver problemas sem burocracia, oferecer ajuda antes de ser solicitado, né? Um exemplo: um idoso chega cansado a uma recepção, oferecer uma água, um local para sentar, um atendimento mais rápido. Às vezes a gente pensa assim, mas poxa, como é que a gente vai implementar isso, né? São coisas simples, tá? Só que são detalhes. A Disney preza muito pelos detalhes. E tudo isso aqui é detalhe. Show! Chave número 3. A experiência é o palco. Tá? Uma curiosidade, a Disney ela trabalha com o conceito de palco e bastidor. Quando vocês tiverem oportunidade, né, quem vocês que costumam ir quando forem de novo, percebem linhas verdes espalhadas pelo parque. As linhas verdes no chão, que é como se fosse uma fita, delimita o espaço de palco e bastidor. Então eles entendem que quando eu estou no bastidor, eu posso fazer o que eu quiser, andar do jeito que eu quiser, vestida como eu quiser, se eu quiser andar de cabeça baixa, se eu quiser estar com o cabelo para cima. A partir do momento que eu cruzei a linha, eu estou no palco. Não importa o que eu faço, eu posso ser a tia da limpeza. Eu estou no palco. A partir do momento que eu estou no palco, eu sou elenco. E eu vou interpretar um personagem. É isso, tá? Então, no palco, o que a gente faz? A gente dá show. E é muito impressionante. Porque você pode ver que às vezes tem um funcionário correndo, que está voltando do horário de almoço, ele está meio correndinho, não sei o quê. Quando ele cruza a linha, ele respira fundo, ele sorri e ele acena. E ele vai andando assim. Seja qual for a função dele. Equipe sempre muito bem uniformizada e bem apresentada, ambientes limpos, organizados, com decoração temática ou aconchegante, música ambiente em áreas comuns, atendimento com entusiasmo, encenação positiva, mesmo em momentos de pressão, experiências diferenciadas como, né, se couber, aromoterapia, boas-vindas personalizadas, apresentações locais. Tem uma clínica de estética em Itapeva que fez essa formação comigo, e eles me mandaram recentemente uma fotinho muito legal do que eles estão fazendo. Uma ação muito pequenininha que eles implementaram dentro da clínica, chama Clínica Bela e Harmonia de Itapeva. E eles estão fazendo o seguinte, a partir do momento que a pessoa chega na clínica para o seu atendimento, eles não oferecem mais aquele cafezinho básico, eles oferecem o café, e se a pessoa aceitar o cafezinho, eles levam um cafezinho simples, numa xícara normal, que eles já serviam antes para a pessoa, mas com um chocolatinho e um bilhetinho personalizado com o nome da pessoa. Escrito: Tati, seja bem-vinda, né, por exemplo, ao seu atendimento de hoje. A sua blusa está linda, o seu esmalte é muito legal, gostamos bastante. Volte amanhã. Um bilhetinho personalizado escrito à mão, que a recepcionista vai ali na cozinha na hora que prepara o café, tem um bilhetinho e ela escreve à mão para a pessoa. Muito simples. Não custou nada essa ação deles. E eles já implementaram.
Exemplo, o recepcionista trata o primeiro atendimento como parte do espetáculo, animado, cordial, com um toque surpresa, um mimo de boas-vindas especial. Eficiência, rapidez sem perder a qualidade. Exemplos de aplicação na nossa prática. Atendimentos ágeis, com processos otimizados. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui trabalha na área da saúde fora você? Acho que só... Também? Visual. Visual. Saúde e estética visual. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia a gente estava numa viagem de férias, meu filho na época acho que tinha uns 2 aninhos e meio. Ele tem... Alguém aqui tem filho pequeno? Não. Ele tem rinite, sinusite, tudo que é it ele tem, né? E a gente foi viajar para uma praia lá no Nordeste e a gente entrou foi numa praia que tinha uma areia muito fina, aquela areia entrou no nariz dele, gente. Foi batata, assim, a gente chegou na praia, aquilo entrou e começou a sangrar o nariz dele. Eu tinha acho que uns 2 aninhos. Eu corri pro hospital, né? Lá no Nordeste que a gente estava. Cheguei no hospital com meu filho com o nariz sangrando e a moça, carteirinha do plano, tá? Eu dei a carteirinha do plano, agilizei dela. Eu preciso preencher a ficha. Moça, meu filho tá com o nariz sangrando, ele tem 2 anos. Não, eu preciso preencher a ficha. Tá? Eu posso deixar a carteirinha aqui, o documento, eu posso já entrar para dentro para fazer a triagem? Não, preciso preencher a ficha. Meu Deus do céu, moça, é sério isso? Ela, é sério, é o processo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, a gente tem que ter processo? Claro que a gente tem que ter processo. De que forma? Otimizado e ágil. A gente não pode travar um atendimento por causa do processo. E isso é uma coisa que eles fazem muito dentro da Disney. Tá? Dentro das Chaves da Excelência, eles têm muita autonomia para acelerar os processos quando necessário. A gente tem que entender a demanda do nosso cliente. E eles têm autonomia para entender a demanda do cliente deles lá. Tá? Quando alguém vomita, vocês já presenciaram quem foi? Você vomitou? Como é que foi? Me conta. Eu tenho filmes disso, tá? Mas uma vez eu fui filmar, eu quase fui banida, me proibiram, mas um eu consegui. Como é que foi? Foi no tempo caçado no Potter. Então era um brinquedo lá e eu passei mal, eu vomitei no chão, com café, tudo, né? Eles pediram, levam o banheiro, tudo por dentro do castelo, né? É uma área que a gente não pode entrar, só eles, né? Pediram, levaram pro banheiro, ficaram lá me esperando, chamaram mais umas 2, 3 pessoas, depois me tiraram, levaram pra fora e ficava sempre uma pessoa me acompanhando. Eu fiquei deitado no banco, assim, mas sempre uma pessoa me acompanhando, está bem, fiquei umas 2, 3 horas e ficou sempre uma pessoa perto de mim ali, me auxiliando. Quanto tempo demorou alguém para chegar no teu atendimento? Segundos, foi. Vai ficar relógio. Escutou o que ela falou? Não dá para contabilizar os segundos, é muito rápido. Uma outra vez também eu passo eu vomitei na barra de lixo lá que tinha, também assim, eu terminei de vomitar no carro do meu lado, meu Deus, deixa eu terminar. Mas é assim, a gente nem percebe que eles já estão do teu lado ali esperando para ver se tá tudo bem. Muito rápido, né? Alguém pediu tua carteirinha do plano, pediu para preencher uma ficha? Não, né? É isso que eu falo da eficiência dos processos. Um exemplo, um hóspede em um hotel solicita uma coberta extra. A solicitação é registrada e atendida em minutos sem repetição e espera. Alguém já fez esse pedido bem simples em algum hotel quando estava hospedado? Né? Nossa, eu já passei aqui no Brasil vários momentos tipo, é melhor descer e pegar. Esses dias eu pedi um secador que não tinha no meu quarto, mas eu preciso do teu cartão de crédito para registrar o secador. Eu falei, esquece, eu já nem quero mais secar o cabelo. Não, imagina. Não, tu tem que descer aqui e cadastrar o teu cartão de crédito, porque depois eu dou baixa a hora que tu devolver o secador. Eu falei, não, esquece, não precisa mais. Inclusão. Fazer todas as pessoas se sentirem bem-vindas. Isso a gente pensa normalmente dentro dos nossos negócios nas pessoas padrão, mas a gente não tem pessoas padrão, né? A gente tem idosos, a gente tem criança, a gente tem pessoas com autismo, pessoas com deficiência, cadeirantes, etc., que estão aí circulando na população e a gente precisa trabalhar com esse atendimento. Então, treinar a equipe sobre diversidade de cultura, gênero e necessidades especiais, tá? Gente, eu falo que isso é muito importante porque, assim,
na nossa sociedade, há julgamento sem a gente pensar, né? A gente julga sem a gente pensar muito. Às vezes a gente vê alguém com, por exemplo, um cabelo colorido diferente, um brinco diferente, uma sexualidade diferente, e às vezes a gente para e fica olhando sem querer, né? Então tudo isso a gente precisa treinar. E parece que não, mas a pessoa que ela tem essa diferenciação, que não é o padrão, digamos assim, ela já está habituada com esses olhares, então ela percebe. Né? E a gente que trabalha com atendimento, é muito importante a gente tratar todos por igual, todos. Inclusão é um valor muito fundamental para a vida, né? Não só para processos. Mas, comunicação acessível, por exemplo, né? Um cardápio em braille, placas em diferentes idiomas, instalações adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, pacotes inclusivos, né? Respeito e valorização à cultura. E aí esse exemplo que eu acabei de falar para vocês. Resultado, um cliente encantado. Quando uma empresa aplica as 5 chaves, ela não apenas satisfaz o cliente, mas ela cria memórias que gera fidelização e faz o teu cliente virar promotor da marca. Essa é a lógica da gente trabalhar com 5 chaves da excelência. Que tu tá rindo, assim? Eu vou esperar lá na ótica para fazer um show com ele. É isso aí. Vai ter até vendo nela. É isso aí. Vamos fazer uma atividade na prática agora para a gente treinar um pouquinho mais essas chaves da excelência e para a gente olhar um pouquinho mais para elas, para a gente fixar mais, tá? Essa atividade que a gente vai fazer, nós vamos fazer um grande grupo com todos vocês. Para que vocês deixem o material na mesa de vocês, a gente tem mesa sobrando, acho que a gente pode usar as mesas lá do fundo, tá? Mas antes, eu coloquei aqui 2 grupos, mas como a gente está em menos pessoas, era para vir 20 e veio 16, a gente vai fazer um grupo só. Eu quero um líder voluntário para esse grupo e um observador, tá? Então, esse líder que se voluntariar pode ficar aqui na frente comigo e o observador também. E o resto, todos vocês podem já preparar uma mesa lá no fundo com bastante espaço que vocês vão precisar, tá? Porque a gente vai fazer uma missão um pouco difícil agora, tá? A gente vai montar, vocês, no caso, eu não vou ajudar. Vocês vão montar um quebra-cabeça do Mickey, tá? Bem legal. Ele é bem tranquilo, ele tem 500 peças. Sim. Tá? Olha aqui. Mas vocês vão entender a lógica da nossa atividade, tá? Então, líder e observador. Quem vai ser o líder? Tcharam, quem quer ser líder? Quem quer ser líder? Dou-lhe uma. Você que conhece o Mickey como pau na mão. Alguém quer ser voluntariar ou quer ser... Ninguém vai ser voluntariar? Ah, eu vou. Então, temos um voluntário para líder. E observador? Quem? Pode ser tu? Então, beleza. O líder e o observador fiquem aqui. Os demais, ó, quebra a cabeça na mão. Só vou pedir um grande favor para vocês. Tomem cuidado para não perder nenhuma peça. Meu quebra-cabeça do Mickey. Podem se posicionar numa grande mesa lá, que o líder e o observador já vão lá para falar com vocês. Líder, você vai ter um papel, tá? Diferente. As orientações do que você vai fazer nessa atividade. E o observador. Enquanto você não resolver o problema desse cliente, esse cliente não está consumindo nada com a gente. Era 40 minutos que ele deixou de tomar um picolé, de tomar uma Coca-Cola, de comer uma pipoca e de gastar nos nossos parques. Ponto. A Disney é extremamente capitalista, tá? Nada do que a gente está vendo aqui é demagogia. Nada do que a gente está vendo aqui é brinde. Tudo custa caro e muito caro, né? Vocês que já foram sabem, né? Tudo 10 dólares, 30 dólares. Nas lojinhas não tem nada por menos de 30 dólares, que para nós é muito caro, convertendo para o real, né? Então toda a experiência deles, toda a magia é pautada no mundo capitalista, para gerar retorno, para dar retorno. Por quê? Porque eles vendem valor e não preço.
Tá? Quem se programa para ir para Disney não está muito preocupado com quanto custa o ingresso do parque, está preocupado com a experiência que essa pessoa vai ter. Uma vez que você toma a decisão de ir, se o ingresso vai custar 1.000 ou 1.200, isso não importa mais. Né? É isso que eles trabalham. Eles têm um dado estatístico de que 80% dos visitantes, olha só, 80% dos visitantes dos parques visita o parque apenas uma vez na sua vida. São poucas pessoas que têm o hábito de voltar. Não porque não querem, muitas vezes questões financeiras. Né? Essas pessoas que vão, esses 80% dos visitantes que vão uma vez só nos parques, o dado que eles têm lá é que a média dessas pessoas fazem um planejamento dessa viagem de 2 a 3 anos. Então elas ficam de 2 a 3 anos no planejamento dessa viagem, desde a tomada de decisão até o pagamento. Tem muitas agências aqui no Brasil, né, em todo mundo, que levam as pessoas para Disney. E essas agências, às vezes, parcelam. Então, tu define que tu vai, sei lá, hoje nós estamos em março quase, né? Você vai em setembro do ano que vem. Aí você já começou, você começa a pagar, você parcela o hotel, parcela isso, parcela aquilo. Então, a média de tempo da organização da viagem é isso. Agora, você imagina. A pessoa vai uma vez só para Disney. Ela demorou 2 anos organizando essa viagem. Qual é a expectativa que ela chega lá? Excelência total. Aí você imagina se ela chega lá e ela já tem problema no primeiro dia de visita no parque. Eles trabalham para que isso não aconteça. Tá? Essa é a política deles. Bom, fatores cruciais na excelência do atendimento. Foco na cultura organizacional. Engajamento. E outra coisa, valores, né? O Walt Disney e o Roy Disney sempre falavam que não é difícil tomar decisões quando você sabe os seus valores. Baseado nos valores deles, nas chaves da excelência, eles tomam todas as decisões. O elenco. Eles trabalham com a política de que uma boa linha de frente equivale a bons resultados financeiros. Entregue um atendimento inesquecível ao cliente na linha de frente e os resultados financeiros serão recompensados. Eles trabalham com a lógica da Customer Experience, que é a experiência da expectativa. Agora, o que a gente faz aqui no Brasil? Pessoas que trabalham na linha de frente, que têm contato direto com o cliente. Vamos dar um exemplo básico. Operador de caixa de supermercado. Normalmente é o cargo que é menos treinado, é menos remunerado e tem menos critérios de escolha. Estou certo ou estou errado? Certo. E quem é a pessoa que tem mais contato com o cliente no supermercado? Entregue um atendimento na linha de frente excepcional e o resultado financeiro virá. Ponto. É o que vocês estão fazendo aqui, capacitando a linha de frente de vocês. E normalmente, aqui no Brasil, infelizmente, ainda não há esse hábito. A gente treina liderança, a gente treina escritório, né? A gente treina as pessoas que estão no back-office da operação e a linha de frente, normalmente, que é a que tem mais interface com o cliente, não é treinada. Comunicação. Comunicação para eles é extremamente importante. Eles trabalham com 4 passos de controle da comunicação, que é o controle emocional, ouvir para entender e não julgar, aceitar a diversidade de opiniões e foco total. Eles são treinados para trabalhar numa escuta intencional. E agora a gente vai entrar numa outra máxima de trabalho também, que é uma técnica também de desenvolvimento. O Lego Serious Play, que eu trouxe algumas peças aqui para vocês, é uma técnica de desenvolvimento que é feita para facilitar o pensamento, a comunicação e a solução de problemas. E ela é muito utilizada na andragogia, que é o aprendizado de adultos, para treinamentos dos funcionários deles. Né? Lá dentro, perto lá de Orlando, bem do ladinho, tem a Legoland, que é um parque gigante da Lego. Dentro da Legoland existe os treinamentos de adulto para a metodologia do Serious Play, que a Serious Play é o treinamento para que a gente use essa metodologia não como brincadeira, mas para trabalhar, né? E ali é eu com a minha super criatividade lá dentro da Legoland, tentando escrever B-Partner numa piscina de Lego. Dificílimo. A gente usa essa metodologia, né, aqui eu lá na Legoland também, para trabalhar a comunicação. Tá? A gente usa para quebra de padrões, permite o poder do conhecimento, conexão entre a mente e as mãos, garante 100% de participação e engajamento e destrói e constrói conhecimento. Eles usam muito na integração dos funcionários deles para passar
a missão. Porque eles entendem que quando a gente vive, quando a gente executa, como vocês fizeram com o nosso quebra-cabeça, a gente grava muito mais do que quando é falado. Nas empresas de vocês hoje existem plano de integração quando começam os funcionários novos, que é aquele treinamento do primeiro dia, onde é passada informação e tudo mais? Eles têm lá hoje basicamente uma semana de integração. Primeiro é mergulho na cultura. Já começa pela forma de divulgar as vagas. A Disney não divulga vaga assim. Eu contrato atendente de padaria. Precisa do quê? Segundo grau completo, horário de trabalho de 8 às 18, experiência na função. A forma de divulgar a vaga deles é completamente diferente. Eles divulgam assim: contrato pessoas que tenham interesse em proporcionar experiência e felicidade para os nossos clientes. Você vai trabalhar fazendo atendimento à frente de uma padaria. E com isso você vai ter a oportunidade de gerar felicidade para os clientes que estiverem ali no teu dia a dia. Requisitos: sorriso no rosto, felicidade, e se você tiver experiência, será bem-vindo. Se você não tiver, a gente vai te treinar. Ponto. Os anúncios de vaga deles normalmente é assim. O processo seletivo deles acontece de que forma? Eles têm um prédio fora, perto dos parques, quase na entrada do Magic Kingdom, mas é um prédio inteiro só de recrutamento. E naquele prédio ali, eles já começam desde a subida da escada, observar a pessoa. Eles colocam peças-chave ali naquele corredor onde o candidato sobe, colocam um jardineiro trabalhando para ver se essa pessoa vai subir, vai cumprimentar o jardineiro, vai ser simpático, vai ser cortês. A forma com que ele se relaciona com a recepcionista que vai atender ele também, ele já está sendo observado. E normalmente ele é entrevistado por um funcionário do RH e na sequência ele passa por uma entrevista com uma pessoa completamente aleatória de outro setor, de outra função, que é chamada naquele dia. Uma pessoa que trabalha às vezes na barraquinha de pipoca. Hoje ela é chamada pelo time do RH para ajudar a fazer as entrevistas. E ela vai avaliar o quê? Cultura. Ela vai avaliar se essa pessoa ela tem condições de trabalhar dentro da cultura da Disney. Normalmente, quem são chamados para essas entrevistas são os funcionários de destaque. Vocês provavelmente não observaram isso, na próxima eu vou observar. O crachá dos funcionários da Disney é branco, existem alguns que têm o azul. Quem tem o crachá azul significa que são as pessoas que eles chamam lá dos peixinhos. Eles têm um aplicativo interno, onde equipes se avaliam, mas colegas, não líder e gestor. Então, dentro desse aplicativo, eu posso fazer um elogio para um colega meu de trabalho sobre algo que ele tenha feito para mim, de positivo, tá? Vou dar um exemplo, uma camareira de um hotel, né? Ela estava super corrida, o turno dela estava corrido, tinha muita saída e muita entrada, chegou uma colega que se voluntariou para ajudar ela. Ela vai no aplicativo e faz um elogio e agradece essa ajuda que essa colega deu. Os funcionários que têm 365, que equivale a como se fosse um elogio por dia, eles têm esse crachá azul que são diferentes, e aí eles são convidados a participar dos processos seletivos também, e vários outros benefícios aí eles têm dentro da Disney, tá? Pronto, quero trabalhar na Disney. Tu vai ganhar muitos elogios? E esses elogios são espontâneos, né? Eles são espontâneos, assim, eu dou porque eu quero, assim, eu não ganho nada por isso. Bom, e aí a gente vai fazer mais uma atividade agora para vocês não dormirem, tá? Que também a gente já está indo para os nossos momentos mais finais para a gente tentar encerrar às 9h30 aqui. Bom, essa atividade que a gente vai fazer agora vai ser com o Lego, tá? E vocês vão juntos montar também. E a gente vai precisar de um líder, 2 analistas e o resto do povo, todos vão ser os auxiliares, tá? A tarefa é a construção de um edifício contendo um escritório no centro com um ambiente que proporcione uma comunicação adequada, tá? Vamos lá? Se juntar? E agora? Ó, podem deixar, enquanto vocês fazem, podem vir nessas mesas daqui que eu recolho lá, tá? Fiquem à vontade tranquilos. Líder, quem vai fazer essa reflexão para vocês através dessa atividade, qual é a estrutura da comunicação que vocês têm hoje na empresa de vocês?
E a questão do espaço físico, ela pode parecer que não impacta, mas ela impacta bastante. Dependendo da forma como que a tua estrutura física é, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, eu comecei uma consultoria numa empresa de tecnologia em Itajaí. E uma das reclamações do gestor é que os programadores tinham uma péssima comunicação. Na minha primeira visita no escritório, eles tinham um escritório inteiro com as paredes brancas, sem nenhum tipo de decoração, e todos eles sentavam com a mesa encostada como se fosse de frente para a parede aqui, e eles enxergavam a parede. A cadeira deles ficavam aqui, eles aqui. Eu falei para eles, não, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser uma reforma nessa sala. O gestor, na hora, prontamente topou. A gente fez uma reforma, ficou linda. A gente fez ilhas de trabalho. No meio das ilhas, a gente fez um painel verde de natureza. A gente fez uma decoração na sala e a gente fez uma integração dos setores, onde todos eles sentavam de frente para o outro. E nas paredes que eles trabalhavam antes, a gente fez uma metodologia de painel, onde eles podiam deixar recado, como troca de turno, né, deixar recado sobre projetos importantes para os colegas também não esquecerem. Então, a comunicação, ela não é só a fala, ela vai muito além disso. E por isso que eu queria fazer essa atividade com vocês, para que a gente refletisse um pouquinho sobre isso também. Como que está a comunicação dentro das empresas de vocês, tá? Foi fácil o Lego? Quem teve mais dificuldade aí nas pecinhas? Não? Estão de boa? Ah, vocês estão craque já no Lego, então, gente. Eu acho que teve muito mais parceria no Lego do que no quebra-cabeça. É? Quebra-cabeça todo mundo ficou perdidaço. Ninguém sabia. No Lego teve parceria. A versão mais com todos. Mas eu acho que também já teve como já era a segunda atividade, isso também influencia, né? As pessoas ficam mais à vontade. A comunicação já fluía melhor. E o Lego ele é mais fácil, né? Não tinha estrutura, né? Vocês estavam Porque com não tinha criatividade regras livre. também, era livre, né? E o quebra-cabeça, se não for exato, não funciona. Exato. Tem espaço mais para criatividade. Isso, mais espaço para criar, né? Por isso que eu falei para vocês, os que eu trouxe aqui, esses aqui é do Lego que a gente monta como manual, né? Mas a ideia não é essa. Porque se a gente pegar o manual e construir, a gente não está utilizando a nossa criatividade, né? A ideia é a gente pensar isso. Queria que vocês refletissem a partir de hoje como que está a comunicação nas empresas de vocês e como que vocês podem melhorar através de estrutura, não só física, mas utilizando a criatividade como vocês utilizaram aqui. Acelerando um pouquinho, né, para a gente evoluir, exatamente o que eu já falei para vocês aqui, a conclusão da atividade. E eu queria trazer para vocês a comunicação, a estratégia de ação da comunicação deles, tá? Eu vou entregar para vocês aqui uma desculpar, resolver e agradecer. Bem simples. Teoricamente, a gente faz isso no dia a dia. Mas, normalmente, quando a gente está ouvindo um problema do cliente, a gente está ouvindo para responder, né? A gente não está ouvindo de forma genuína.
Quantas vezes você escutou um problema de um cliente, mesmo que você ache que você tenha razão, você se desculpou na sequência? Quando eles pedem desculpa, eles não estão pedindo desculpa às vezes porque eles erraram ou não no processo. Eles estão pedindo desculpa por fazerem o convidado se sentir daquela forma. Então, normalmente a desculpa deles é: poxa, eu sinto muito que você tenha eu descubro, eu facilito e eu encanto. Eles entendem que eu não tenho como encantar se eu não tiver, primeiro, o domínio do que eu estou fazendo, treinamento constante, né? Então eles são muito ensinados na prática, mas também eles trabalham muito com o conceito de proatividade. Então os funcionários eles são convidados a ter proatividade. Fazendo, né? E eu não sei se vocês já, como cliente, entraram em algum local onde vocês ouviram a seguinte frase: ah, isso não é comigo, vou chamar fulano. Alguém já teve essa experiência? Acho que sempre, né? Sempre. Várias vezes. Depois que eu trabalho com a metodologia agora, quando eu escuto isso, meu Deus, que arrepio que me dá. Lá não existe isso. A estratégia é do eu. Eu resolvo. Eu resolvo. Ah, mas não é da minha alçada. Eu resolvo. Eu resolvo o dia inteiro que o cliente dos outros fizeram coisa errada, mas o negócio é faz uma garantia e o cliente volta para quem? Exato. Quem resolve. Eles brincam muito e falam, eu acredito muito nisso, né? Que a gente é feito para resolver problemas complexos. Se não existissem problemas complexos, não precisariam ter pessoas dentro das organizações. As pessoas são feitas para resolver problemas. Quer ver quando as pessoas chegam gritando? Tu está atrasado e acalmado. Eu ia dizer, no comércio, o que mais tem, acho que é isso, né? Muitas vezes o cliente que chega de forma um pouco alterada. Essa verba para eles fazerem uma surpresa, para melhorar o dia de alguém.
Naquele vídeo ali, a gente estava no Hollywood Studios, já estava quase fechando o parque, e o Gabriel, meu filho, foi comprar o algodão doce dele ali. E no que ele foi comprar o algodão doce, ele volta para mim com o cartão, que a moça não deixou ele passar, voltando ali. E aí, o que acontece? A gente viveu o Magic Moment. Por quê? O parque estava fechando, o meu filho está praticando o inglês dele, então ele gosta de fazer as compras dele sem a minha ajuda, ele gosta de autonomia. Eu deixo, eu fico um pouco distante, eu fico vendo ele fazer a compra. E como era uma criança sozinha, o parque estava fechando. Existe uma pulseirinha que a gente usa nos parques que chama Magic Band. Vocês compraram Magic Band? Não tem como não comprar, né? É um mimozinho. O Gabriel estava com a Magic Band dele, e aí ele foi fazer o pagamento através da Magic Band. E com o mapeamento na Magic Band, eles mapeiam todos os teus passos dentro do parque. Todas as fotos que você tira dentro do parque, você passa aonde? Na Magic Band. Todos os pagamentos que você faz é na Magic Band. Você não paga mais pelo cartão, você só encosta a pulseirinha e paga. Através disso, eles mapeiam todo o teu consumo, todos os teus passos, aonde você estava, etc. Nesse momento, a gente tinha acabado de sair de foto de um personagem. E aí, o que a atendente falou para o Gabriel? Que o algodão doce era um presente do personagem cujo qual ele tinha recém tirado foto. Ela criou esse chapéu. Esse é do Mickey Mágico. Eles criam uma história, eles trabalham muito com o conceito de storytelling, né, que é a contação de história, para criar momentos mágicos. Então, o momento deles não era só dar de graça o algodão doce para a criança. Eles criaram uma história, que provavelmente eles criam a mesma história, né, para várias crianças em vários dias, mas para gerar um momento mágico. Tá? Então é isso, eles têm uma verba que eles utilizam para isso. Essa é uma das estratégias de encantamento e fidelização da Disney. Tá? Como que a gente pode aplicar isso na nossa prática? Como que a gente pode fazer isso no nosso negócio acontecer? Então, um exemplo aqui, né? Um cliente está em lua de mel. Sites com pílulas, com ideias, para que vocês consigam desenhar estratégias dentro da empresa de vocês. Hoje, dentro da estrutura da BePartner, nós temos os nossos workshops que a gente vem aqui, ministra, e a gente também tem o processo de consultoria, principalmente agora, né, ligado à NR1,
que a partir de maio vai ser para todas as empresas, onde a gente faz um processo de consultoria interna e a gente implementa processos com base na cultura Disney. Então, quando a empresa ela tem um interesse, muitas vezes é uma empresa grande, onde existem vários processos envolvidos, a gente entra, analisa a estrutura de todos os procedimentos, os processos, as pessoas, a gente estrutura os processos e treina as pessoas para que elas possam fazer. Mas eu consigo fazer isso sozinho? Consegue. A partir do momento que vocês tomam conhecimento de tudo que vocês tomaram aqui hoje, vocês podem voltar para as empresas de vocês amanhã e começar a mapear aonde que vocês conseguem implementar essas melhorias para que a gente possa estruturar. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender que isso é aplicável na prática da nossa realidade? Sim ou não? Sim? Alguém acha que não? Todo mundo entende que consegue aplicar? É por isso que a gente entende que essa metodologia ela é tão possível, né? Porque ela é uma metodologia que, como o Walt Disney sempre fala, né? A mágica ela é construída com um bom trabalho. Então, a mágica é feita através de trabalho simples. Existem implementar, a gente pensa que a resultados surpreendentes. Essa é a lógica, porque quando a gente faz isso, a gente para de vender preço, porque preço é o que a gente paga, e a gente passa
Ó, a entrada na Disney depende de uma coisa que é tão difícil, se chama visto. Se não fosse visto. Se não